Amados, nós vamos iniciar uma nova série, eu acredito muito importante. Vamos falar sobre atitudes. Nós temos que entender, queridos, que as atitudes são extremamente importantes para a vida cristã. Por quê? Porque a vida cristã, ela é um relacionamento. Você tem que ter neste relacionamento a ideia de cooperação, de interação. Por exemplo, quem aqui é salvo? Diga amém. Você é salvo porque você interagiu por algo que Deus fez em teu favor. Você não poderia ter justiça própria, mesmo se tivesse justiça, ela não era salvífica, nunca poderia ser salvífica, mas você acreditou no sangue derramado na cruz e recebeu Jesus como seu Senhor, seu Salvador. A interação entre o que Deus fez e o que você pela fé se apropriou, te deu direito à salvação. Interação com Deus é extremamente importante. Por quê? Se nós não tivermos bem estabelecido esse conceito, nós poderemos cair num mito religioso que não irá produzir a vida que nós esperamos. Ou seja, muitos de nós acreditamos que Deus é capaz de fazer infinitamente mais, abundantemente além do que pedimos e imaginamos. É verdade, está escrito na palavra. Só que Ele não faz sozinho. Ele vai esperar a sua interação. Ele vai esperar que você, com Ele, faça a obra necessária. Por exemplo, falando ainda sobre salvação, a Bíblia fala para nós, no livro de 2 Coríntios capítulo 5, que Ele nos deu o ministério da reconciliação, como se por nosso intermédio Ele rogasse ao mundo para se reconciliar com Ele. Deus não vai descer para pregar o Evangelho, Ele já se fez carne, Ele habitou entre nós, vimos a sua glória como a unigênita do Pai, o povo que estava em trevas viu essa grande luz. No entanto, Ele deu essa comissão para nós, essa grande comissão, Mateus capítulo 28, para que a gente vá às nações anunciando as boas novas de Cristo. Então, nesta interação, a gente prega o Evangelho de Cristo, a gente prega as boas novas de Cristo para aqueles que vão receber o Senhor como seu único Deus, como seu único Salvador, e assim, consequentemente, seja salvo. E eu poderia aqui mostrar N outros exemplos que nos conduz a essa verdade da interação. Amém? Bem, mas uma das coisas que nós devemos entender é que a minha interação, ela não tem em si mesmo força alguma. A minha atitude, ela não tem em mim força nenhuma, exceto se eu trabalhar na obra consumada da cruz. Porque a nossa vida com o Senhor é uma vida que está fundamentada na obra consumada do Evangelho. Nenhuma atitude que não esteja fundamentada na obra do Evangelho, esteja fundamentada na obra de Cristo, ela não vai ter valor. Porque Deus, Ele não vai interagir com aquilo que não está dentro do seu propósito. Se as nossas atitudes não estiverem fundamentadas na obra consumada de Cristo, elas vão se tornar obras mortas, elas vão se tornar ineficientes, elas não poderão operar a favor do reino de Deus. Esse entendimento é muito importante, porque senão nós começamos a descentralizar a obra consumada e centralizamos o homem no seu próprio esforço. E não é o objetivo dessa pregação. Pelo contrário, é centralizar o que está escrito em João capítulo 19, 30, quando Jesus disse: está consumado, está consumado. E a partir daí, nós precisamos interagir, nós precisamos de atitudes. Volto novamente à questão da salvação. Quantos creem que Jesus Cristo morreu por nós lá na cruz do Calvário para nos redimir dos nossos pecados? Dêem glória a Deus. Aleluia, essa é uma obra consumada, ninguém pode revogar isso. O sangue derramado já foi derramado, o sangue derramado já foi aceito pelo Pai, o sangue aceito pelo Pai é usado para a nossa justificação, para a nossa reconciliação, para o nosso perdão. O sangue reconciliado já nos deu o direito de ser chamados filhos de Deus, aleluia. É uma obra consumada.
consumada há 2000 anos atrás. No momento em que eu me aproprio desta tão grande salvação, não há justiça em mim. A minha atitude não se fundamenta na minha própria força, na minha própria vontade, mas ela simplesmente se fundamenta naquilo que foi feito por nós, naquilo que foi realizado por nós. Então, as atitudes que nós precisamos ter, que cooperam, que interagem com o Senhor, são atitudes baseadas na obra consumada. Terceira verdade sobre esse ponto ainda, para a gente seguir adiante na mensagem, é que quanto mais eu entendo a obra consumada, tanto mais eu vou aprender a desfrutar do que eu me tornei. João capítulo 1, versículo 12, diz assim, que todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem chamados filhos de Deus. Deus não nos fez evangélicos, Deus não nos fez evangélicos pentecostais, Deus não nos fez evangélicos reformados, Deus não nos fez frequentadores de igreja, Deus não nos tornou denominacionais. A Bíblia nos diz que a obra consumada deu-nos o direito de sermos feitos filhos de Deus. Eu não sei você, mas todas as vezes que eu ouço essa palavra, eu sou filho de Deus, eu percebo a minha identidade, eu percebo o meu pertencimento, eu entendo a herança que eu tenho nos santos, pois isso é o que a palavra diz, todos quanto receberam deles o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Isso está falando sobre mim, aleluia, glória a Deus. Quantos se identificam com essa palavra? Digo amém. Aleluia. Então eu estou trabalhando, ou seja, eu estou interagindo, ou seja, as minhas atitudes se fundamentam não simplesmente naquilo que eu faço, porque não é uma performance, é uma frutificação, não é uma performance, é uma apropriação de identidade. Eu não sou qualquer um, então não vou agir como qualquer um. Eu não sou um ninguém, então eu não terei atitudes de um ninguém. Eu sou filho de Deus, e como filho de Deus, eu sei quem eu sou, e por isso eu sei o que faço, porque isso revela a minha identidade. Romanos 8,17, a Bíblia diz assim, ora, se somos filhos de Deus, tem algum filho de Deus aqui ou não? Uns dois, tem algum filho de Deus aqui ou não? Se somos filhos de Deus, também somos herdeiros, herdeiros em Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Aleluia! Eu sou um filho de Deus e há uma herança que foi conquistada por mim lá na cruz do Calvário. Eu sou herdeiro e há uma herança que foi conquistada por mim e me foi dada gratuitamente. Eu posso entrar no acesso desta herança, eu posso desfrutar desta herança, eu posso vencer as batalhas, eu posso saltar muralhas, eu posso vencer exércitos, eu posso andar em vitória. Por quê? Porque a minha herança, dentre todas as suas posições, ela diz que eu sou mais do que vencedor em Cristo Jesus. Aleluia! Alguém que se identifica com essa palavra aqui ou não? Aleluia! Então as minhas atitudes têm que mostrar a minha herança, tem que mostrar o entendimento que eu tenho, tem que demonstrar o entendimento de quem eu sou, tem que demonstrar o entendimento do que eu posso. Muitas vezes as nossas atitudes, elas não estão fundamentadas na obra de Cristo, muitas vezes elas não revelam a nossa filiação, e muitas vezes elas não revelam a identidade que nós temos como filho de Deus, a nossa herança. Vou repetir novamente, muitas vezes nossas atitudes, elas não revelam o quanto conhecemos da obra consumada de Cristo. Outras vezes nossas atitudes não revelam a nossa filiação, declarando que somos filhos de Deus, e outras vezes as nossas atitudes nos põem numa posição muito diferente da qual verdadeiramente somos, filhos de Deus. Um filho de Deus não anda mendigando, um filho de Deus não anda choramingando, um filho de Deus, como diz Romanos capítulo 14, ele vive num reino, um reino de justiça, um reino de paz, um reino de alegria. Um filho de Deus, ele sabe que ele está assentado com Cristo, acima de principados e potestades, reinando em vida, aleluia. Ainda que a figueira não floresça, ainda que no curral não haja animais, ainda que a figueira minta, o filho de Deus aprende a dar louvores e glória ao nome do Senhor
Senhor Jesus, independente das circunstâncias, porque as circunstâncias passam, mas quem eu sou nunca. As circunstâncias mudam, mas quem eu sou nunca. Tudo pode mudar ao meu redor, mas a aliança que o meu Pai fez comigo, na obra consumada, a aliança que Ele me deu o direito de ser chamado seu filho, a aliança que me deu uma herança eterna, inabalável, aleluia, esta permanece para sempre. Se você crê, dê uma salva de palmas ao Senhor, aleluia. As minhas atitudes estão fundamentadas nessa obra consumada, glória a Deus. E quando essas verdades estão bem estabelecidas, nós entramos numa dimensão do cristianismo poderosa, que é aprender a reinar em vida. Romanos 5,17 diz assim: se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Tem 3 verdades aqui que eu quero que você venha comigo. Quem está comigo? Diga amém. Aleluia. Deixa eu te fazer a primeira pergunta. Quantos creem que Adão pecou e o pecado dele foi transferido para a humanidade? Aleluia. Ninguém tem uma dificuldade de aprender isso, porque desde a nossa infância a gente escuta os nossos pais falarem: oh, Adão pecou e por causa disso nós também somos pecadores. Ninguém duvida, porque muitas vezes nos identificamos com Paulo no capítulo 7 de Romanos: miserável homem quem sou, o bem que quero fazer não faço, mas o mal que não quero fazer acabo fazendo. Quem poderá me livrar do corpo desta morte? Nós não temos nenhuma dificuldade de acreditar na maldição, porque vemos pessoas morrendo precocemente todos os dias, vemos os bons sofrerem como se fossem maus, ou vemos injustiça na terra o tempo inteiro. O pecado está ao nosso redor, o pecado bate na nossa porta todos os dias. Então não temos nenhuma dificuldade de entender que pela ofensa de um só, a morte reinou. A minha pergunta aqui é: por que temos tanta dificuldade de crer na mesma força, na segunda parte do mesmo versículo? Muito mais agora, os que recebem a abundância da graça reinarão em vida, a saber, por um só, Jesus Cristo. Ei, cara, se Adão pecou, Jesus não pecou. Se Adão trouxe morte, Jesus trouxe vida. Se Adão trouxe destruição, Jesus trouxe restauração. Se Adão deu lugar ao diabo, Jesus destruiu as obras do diabo. Se Adão destruiu tudo ao seu redor, nós somos os restauradores dos lugares assolados, aleluia. É a mesma fé, no mesmo é a mesma lógica. Se você usar a mesma força que você crê na maldição para crer na bênção, você vai reinar em vida, no mínimo isso. O fato aqui é que a terceira pergunta nos incomoda muito, porque o texto não fala que você vai reinar depois da morte. O texto não fala que você vai reinar em qualquer outro momento da história da sua existência, mas diz que reinarão em vida. Gente, nós precisamos reinar em vida. Nós precisamos aprender a reinar em vida. Eu vou tentar novamente. Eu estou só na introdução dessa mensagem e eu gostaria que você viesse comigo. Quantos creem na obra consumada da cruz? Uns 2 améns. Eu quero pregar para a gente viva. Eu quero pregar para a gente que flui no Espírito Santo. Eu quero pregar para a gente que se alegra com a palavra de Deus. Vamos lá, vamos comigo. Quantos creem na obra consumada de Cristo? Diga amém. Amém. Aleluia. Daí para cima. Aleluia. Glória a Deus. Se você crê na obra de Cristo, você crê que Ele é suficiente? Eu creio. Você crê que precisa agregar valor ao sangue de Cristo? Não. Você pensa que precisa agregar valor no nome de Jesus? Não. Você pensa que precisa agregar poder à cruz de Cristo? Não. A cruz de Cristo é suficiente. O sangue de Cristo é suficiente. O nome de Cristo é suficiente. A nova aliança é suficiente. Todas as coisas são suficientes, porque aquele que esteve morto ressuscitou, e aquele que ressuscitou foi colocado à direita do Pai, e não só à direita do Pai, mas acima de principados e potestades, e acima de qualquer outro nome debaixo dos céus. Não importa, e não existe outro nome pelo qual nós sejamos salvos, aleluia, glória a Deus. Essa verdade, alguém crê comigo? Diga amém. Amém. Nós precisamos então aprender a reinar nessas verdades. Quando você vai para a escola e aprende A, B, C, D, Ba, Be, Bi, Bo, Bu, você lembra? Flá, Flé, Fli, Fló, Flu. Esse era o pior de todo, né?
difícil, mas depois você aprendeu A, B, C, D, E, F, G, H, depois você aprendeu A, B, C, D, e todas as vogais e todas as consoantes, e aprendeu a formar palavras, e aprendeu a profetizar. O que aconteceu? Você aprendeu a escrever, você aprendeu a ler, hoje você é alguém, hoje você tem uma profissão, hoje você reina na sua profissão, hoje você consegue viver normalmente numa sociedade, porque você usou o conhecimento para reinar. A matemática você usa ela, o português você usa ele, a ciência você usa, a física você usa, tudo que você aprendeu você está reinando. A minha pergunta é: por que não vamos reinar em vida por intermédio da revelação que recebemos de Cristo Jesus? Deixa eu te falar algo, querido. Toda palavra que você recebe deve construir em você fundamentos de uma vida eterna. Todo ensinamento que você recebe deve gerar em você fundamentos de fé, para que através dele você venha reinar em vida. Você sabe da obra consumada da cruz, você sabe sobre a sua herança, e as suas atitudes vão dizer: eu não abro mão de nenhuma delas. Aleluia! Muito importante. Por outro lado, já disse, torno a dizer, às vezes as nossas atitudes revelam o contrário. Bem, estão empolgados com essa introdução aqui ou não? Posso começar a pregar? Aleluia. Então vamos lá. Como é que eu entro nessa verdade aqui? Como que eu posso ter atitudes que cooperam com a obra do Senhor Jesus? Primeiramente, eu tenho que aprender a conhecer. Não conhecer é o mesmo que não ter. O que significa isso? Algumas atitudes, elas podem manifestar aquilo que eu sou, aquilo que eu tenho e aquilo que eu posso. E algumas atitudes podem revelar que eu não sei quem eu sou, que eu não sei o que eu tenho e que eu não sei o que eu posso. Então, algumas atitudes, pela falta de conhecimento, podem impedir eu desfrutar das bênçãos que são minha por herança, e algumas outras atitudes podem liberar o que é dado a mim gratuitamente como minha herança. Eu preciso parar para analisar as minhas atitudes. Elas estão me levando ao ambiente onde eu reino em vida. As minhas atitudes estão me conduzindo a uma prática de cristianismo que eu vou dizer ao diabo: você é derrotado. Eu vou dizer ao mundo: você não me seduz. E eu vou olhar para Deus e dizer que nele eu tenho toda a fonte de satisfação. As minhas atitudes estão dizendo que eu sei quem eu sou em Cristo, eu sei o que eu posso em Cristo, eu sei o que eu tenho em Cristo. Isso me faz me apropriar de tudo que é meu por herança. Ou as minhas atitudes têm impedido com que essas verdades se manifestem livremente sobre a minha vida. Pastor, isso é fato? Sim, é fato. Você não está pregando o evangelho merecedor? Não, eu estou pregando o evangelho cristocêntrico. Por isso eu comecei a mensagem dizendo: todas as minhas atitudes precisam estar fundamentadas na obra consumada da cruz. Mas isso não significa que as minhas atitudes não são importantes para aquilo que Cristo fez na cruz do Calvário. Eu não posso negligenciar a minha importância nessa relação entre céus e terra. Eu não posso negligenciar a minha interação entre céus e terra, porque tudo que Deus faz na terra é por intermédio de alguém que conheceu os valores dos céus. Quanto mais eu conheço o movimento da glória, quanto mais eu entendo como Deus funciona, tanto mais eu sou o seu agente aqui na terra. Então eu preciso aprender, eu preciso conhecer, para que as minhas atitudes liberem, manifestem tudo aquilo que é meu por herança como filho de Deus. E essa sentença que diz: não conhecer é o mesmo que não ter. Eu vou te fazer uma pergunta que fiz lá atrás. Quantos acreditam que Jesus te fez filho de Deus? Diga amém. Quantos acreditam que como filho de Deus você tem uma herança extraordinária? Dê um glória a Deus. Mas se você não sabe o que você é, o que você pode, o que você tem, é a mesma coisa de você não ter nada. Olha o que diz Oséias capítulo 4, versículo 6. O meu povo está sendo destruído. Outra tradução diz: meu povo perece, porque lhe falta o quê? O conhecimento. O evangelho nunca será ignorante. A fé nunca será ignorante. Como também a fé não se fundamenta nos valores humanos, na sabedoria humana.
A fé se fundamenta no conhecimento de Deus. Por isso que o Romanos 10:17 diz que a fé vem por ouvir, e ouvir o quê? A palavra de Deus. O nosso entendimento, como diz Provérbios, não pode ser meramente humano, pois não podemos nos estribar na sabedoria humana, mas aprender a depender de Deus. Então, quando eu não sei quem eu sou, quando eu não sei o que eu tenho, quando eu não sei o que eu posso em Cristo Jesus, é a mesma coisa de eu não ter uma herança. E o diabo trabalha nessa cegueira de forma muito violenta. Precisamos aprender a conhecer. Repita comigo, conhecer. Tem um slide lá que diz conhecer, deixa ele lá, conhecer. Aleluia. Para você desfrutar, para você reinar em vida. A ignorância, querida, não nos promove. A ignorância não nos dá força para reinar em vida. A ignorância é habitação de demônios. A ignorância é habitação de destruição. A ignorância é habitação de todos os males. Deus não nos fez para Ele um povo estúpido, um povo ignorante. Deus nos fez para Ele um povo inteligente, um povo poderoso, um povo de boas obras. Aleluia, quem está comigo, diga amém. Ah, pastor, se você soubesse a educação que eu tenho, se você soubesse a Bíblia que você tem, você não falaria isso. Porque a Bíblia diz, se você tem falta de sabedoria, peça a Deus que Ele dá livremente. Você está vendo como a gente começa a dar resposta aos nossos traumas e não dar resposta à nossa herança? A gente dá respostas à vida ruim que nós tivemos e não ao que Deus nos falou? Não tem desculpas para você reinar em vida. Não tem desculpa para você, pela ignorância, dar lugar ao diabo e te roubar o direito que você tem como filho de Deus. A partir de hoje, conheça, prossiga em conhecer. O que diz a palavra de Deus, que diz que a falta de conhecimento gera muitos erros. Marcos capítulo 12, versículo 24 diz assim: respondeu-lhes Jesus, não provém o vosso erro de não conhecerdes as Escrituras e nem o poder de Deus? Observe o que Jesus está dizendo, vocês estão incorrendo num erro, numa falha, simplesmente porque vocês não conhecem as Escrituras, vocês não sabem a constituição da vossa herança. Queridos, ouça bem, por favor, preste atenção no que eu estou te dizendo. É impossível você ter uma teologia ruim e ter um comportamento bom, impossível. Impossível você ter um conhecimento fraco e atitudes fortes, impossível. Você ter um conhecimento pífio das Escrituras e ter uma fé forte, impossível. Jesus disse, vocês erram, vocês estão cometendo um erro clássico. Por quê? Porque se vocês estudassem as Escrituras, se vocês soubessem a constituição da vossa herança, estariam reinando em vida. Olha o que ele continua dizendo em 1 João, capítulo 4, versículo 6. Nós somos de Deus, aquele que conhece a Deus nos ouve. Aquele que não é da parte de Deus não nos ouve. Nisso conhecemos o espírito da verdade e o espírito do erro. Quem não tem o Espírito de Cristo reinando nele, quem não teve a experiência do novo nascimento, o que opera nele é o espírito do erro, é o espírito da ignorância, pois os seus olhos, os olhos do seu entendimento está fechado. Os olhos do entendimento estão cerrados para Deus. Mas eu vou te perguntar mais uma e mais 1 milhão de vezes, o quanto for necessário, perguntarei: quantos nasceram de novo? Diga amém. Você tem um espírito recriado, você tem um espírito de iluminação, você tem um espírito de sabedoria, você tem um espírito de discernimento, você pode discernir a vontade de Deus em qualquer momento para reinar em vida em Cristo Jesus. Isso é a verdade, porque é nisto que se manifesta os filhos de Deus. Nós não estamos mais debaixo do espírito do erro, mas no espírito da verdade. Olha para o seu irmão que vai te pagar uma pizza depois do culto hoje, diga: o espírito da verdade reina sobre a minha vida. Mais forte, diga lá: o espírito da verdade reina sobre mim. O espírito do engano não, o espírito do erro não,
o espírito covarde não, mas de coragem, da verdade, da revelação, da sabedoria, do entendimento. Eu tenho uma mente clara, eu tenho uma mente lúcida, eu não estou ensoberbecido, eu não estou embebecido, eu estou cheio do espírito da verdade, trazendo plena lucidez a respeito da minha identidade, a respeito da minha herança, e com as atitudes que eu terei a partir desse conhecimento, eu vou reinar em vida. Eu vou reinar em vida. Alguém quer vir comigo aqui? Dê um brado de vitória. Aleluia. Olha o que ele continua dizendo em 2 Coríntios capítulo 4, versículo de 1 a 5. Pelo que tendo esse mistério, segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfalecemos, pelo contrário, rejeitemos as coisas que por vergonhosas se ocultam, não andando com astúcia, nem adulterando a palavra de Deus, antes nos recomendamos a consciência de todo homem, na presença de Deus, pela manifestação da verdade. Mas se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto, nos quais o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus, porque não pregamos a nós mesmos, mas a Cristo como Senhor, e a nós mesmos vossos servos, por amor de Jesus Cristo. Aleluia! Satanás não quer que você tenha sobriedade, ele não quer que os olhos do seu entendimento se abram, ele não quer que você entenda a sua identidade, a sua herança como filho de Deus, porque ele sabe que o dia que os seus olhos forem abertos, as suas atitudes vão mudar. Ele sabe que o dia que os seus olhos forem abertos, você não vai andar mais como um mendigo, você não vai andar mais como um coitado, você não vai andar mais como um derrotado, você vai se posicionar como filho de Deus, assentado à direita dele, lá nas regiões celestiais, e juntamente com Cristo, acima de principados e potestades. Aleluia! A guerra, ela é mental. É uma guerra para conquistar a tua mente. Deixa eu te falar uma coisa. Sabe essa leseira que você sente dentro da igreja? Em nenhum outro lugar você sente. Principalmente quando o pastor começa a pregar, você... Ai, vai ser um demônio. Tem sim. Em alguns casos não é só um demônio, é um principado. Essa soneira que você tem, isso não é normal. Acaba o culto, o sono vai embora, já percebeu? Isso é espiritual, querido. Mas você é tão bruto, tão insensível, que você acha cansaço, falta de cafeína. O pastor está pregando muito chato hoje. Não é, cara, abra teus olhos. O Deus desse século não quer que os olhos do entendimento sejam abertos. É uma guerra quando você está sendo exposto diante da palavra. Está escrito lá, os demônios vêm para comer o que é a palavra, aquela que cai na beira do caminho, aquela que fica sem entendimento, aquela que fica sem interação. Sabe quando eu peço para você que, aleluia, deu glória a Deus. Sabe por que eu faço isso? Não é porque eu quero um culto mais empolgado, não, irmãos. Ainda que eu queira. Mas é para ver se você está comigo. É para te despertar, para te acordar. Você tem que interagir. Quando Deus falar uma palavra que tocou, dê um glória a Deus. Deus falou alguma coisa que entrou com uma verdade do Espírito, reage, dê um glória, levanta da sua cadeira, dê um glória a Deus. É minha essa palavra, eu peguei, eu vou me apropriar dela, aleluia. Isso é interação, porque afinal de contas Deus está falando com você. Acredito que sim. Está falando com você que tem cérebro, que tem ouvidos, que tem emoções, que tem reações. Deus está falando ou não está? Pois se a palavra de Deus esmiuça a penha, não vai quebrar teu coração. Se a palavra de Deus, ela penetra e faz divisão da alma e do espírito, e traz à luz todos os pensamentos do homem, não é possível que você está ouvindo a palavra de Deus e vai ficar indiferente. Não existe indiferença, até a tristeza salta de alegria. Ah, pastor, você não entende a minha personalidade, eu sou melancólico. Tá bom, então dê um glória a Deus de melancólico. Mas dê pelo menos, ué. O Deus desse século não quer que você entenda o Evangelho.
O Deus desse século não quer que você compreenda, porque as suas atitudes vão mudar. É impossível você ouvir o Evangelho e ficar indiferente. É impossível você ouvir o Evangelho e não ser um homem diferente. É impossível você ouvir o Evangelho e não se tornar uma mulher diferente. É impossível você não ouvir o Evangelho e não se tornar um familiar diferente. O Evangelho transforma, ele liberta, ele traz novidade de vida. Ele nos põe numa nova posição, numa nova atitude, que vão liberar as bênçãos de Deus sobre nossas vidas. Quem está comigo, diga amém. Aleluia. O conhecimento de Deus produz o quê? Libertação. João 5,39, o que diz a Bíblia? Examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas o quê? A vida eterna. Toda vez que você está diante de um versículo bíblico, você está diante da vida. Aleluia, você não está entendendo. Cada versículo bíblico, ele é redentor. Cada versículo bíblico está carregado da glória de Deus. Cada versículo bíblico está carregado da majestade dos céus. Cada versículo bíblico traz os céus para a terra. Cada versículo bíblico, você entra dentro da mente de Deus. Elas falam da vida eterna e não falam de uma vida qualquer. Fala da vida que está em Cristo, lá na obra consumada, pois Senhor Jesus diz, elas testificam de mim. Quando eu olho para a Bíblia, e eu entendo a Bíblia, eu vejo que Cristo já pagou o preço necessário, Cristo já fez o que eu não poderia fazer, Cristo já me deu o que eu não poderia conquistar com forças próprias, Ele me colocou na posição que os meus esforços não colocariam. Eu olho para a Bíblia e digo, aleluia, glória a Deus, eu vou reinar em vida. Eu vou reinar em vida. É a minha constituição. É a minha constituição. Elas testificam de Jesus. Você acha que o diabo é a favor de Jesus? Por isso que ele é contra a Bíblia. Simples. Eu não gosto de estudar. Pode ter certeza que se não gostar de estudar, tem uma fração maligna. Pensei que era só preguiça. Os preguiçosos não entram no reino dos céus. Vou parar por aqui, se você não aguenta, vai desviar. Olha o que diz a palavra. Em João 8, 31, 32, disse-lhe Jesus aos judeus, aqueles que haviam crido nele: se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Você acha que o diabo quer que você conheça a verdade? Você acha que o diabo quer que o seu marido conheça a verdade? Você acha que o diabo quer que a sua esposa conheça a verdade? Você acha que o diabo quer que os seus filhos conheçam a verdade? Você acha que o diabo quer que os seus amigos, aqueles que estão presos aí em qualquer sistema religioso, conheçam a verdade? Você acha que o diabo quer que essa sociedade conheça a verdade? Não, porque ele sabe que o dia que ela conhecer, ou eles conhecerem, ou qualquer outro conhecer a verdade, ele não terá mais poder. Essa pessoa vai ter atitudes que vão colocá-la no lugar onde Deus quer que ela esteja, reinando em vida. Reinando em vida. Atitudes que nos fazem reinar, atitudes que nos fazem assentar com Cristo, atitudes que fazem com que a gente viva plenamente o que foi nos dado gratuitamente. Olha o que a Bíblia continua dizendo, Lucas 24, 44, a seguir disse-lhes Jesus: são essas as palavras que eu vos falei, e estando ainda convosco, importava que se cumprisse tudo que de mim estava escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. A Bíblia não fala de coisas, irmãos. A Bíblia fala de uma pessoa e de sua obra consumada na cruz. Não fala apenas de uma pessoa, mas fala o que ela fez por nós. Não apenas de uma pessoa, mas o quanto ela significa para o plano de redenção. Não apenas de uma pessoa, mas a sua aliança eterna. Toda a Bíblia não é sobre o povo judeu, ainda que as histórias deles estejam relatadas lá. Toda a Bíblia não é apenas sobre a história dos apóstolos, ainda que elas estejam registradas lá. Quando você vê aqui a Bíblia dizendo na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos, a gente está falando do Velho Testamento inteiro aqui. Tudo sobre Jesus,
tudo sobre o que Ele iria fazer. Quando você lê o Novo, você vai ver tudo o que Ele fez. Então o que Ele ia fazer foi feito, e se já foi feito, nós temos que aprender para reinar em vida, por intermédio de atitudes que liberam a bênção, atitudes que liberam a graça, atitudes que fazem você reinar em vida, não simplesmente você sobreviva. Deus não te chamou para sobreviver, Deus chamou você para reinar, Deus chamou você para sobressair. Se você crê, dê um glória a Deus aí bem forte, aleluia, aleluia. Hebreus capítulo 4, versículo 12 e 13, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, aleluia. Toda vez que você estiver diante da palavra, você não está diante de um ser inanimado, você não está diante de uma palavra qualquer, a palavra de Deus é viva, aleluia, uns dois améns. A palavra de Deus é viva, aleluia. Toda vez que eu estou diante da Bíblia, estou diante do próprio Senhor Jesus, porque são elas que testificam a respeito delas, são elas que testificam a respeito dele, são elas que dizem a obra consumada, são elas que dizem a respeito da minha identidade, são elas que dizem a respeito da minha herança, são elas que dizem como eu posso reinar em vida, são elas que corrigem e determinam a minha forma de caminhar. Na luz da palavra eu ando, na revelação da palavra eu ando. As minhas atitudes não estão fundamentadas na minha justiça, não estão fundamentadas na minha performance, não estão fundamentadas na minha religiosidade. As minhas atitudes é uma interação com a obra consumada, é uma interação com a graça que me foi dada gratuitamente. Se tem alguém que entenda isso, dê um glória a Deus, aleluia. E ela não é só viva, ela é eficaz. A palavra de Deus é eficaz. Ela pode tirar o drogado das suas drogas, ele pode tirar o prostituto da sua prostituição, ele pode tirar o mentiroso da sua mentira, ele pode tirar o bandido da sua bandidade, ele pode restaurar a vida de qualquer um, porque qualquer um que vier ao Senhor Jesus, de forma alguma será lançado fora. Ela é eficaz, ela transforma, ela muda, ela transforma o homem de dentro para fora. Ela é eficaz. Agora, ela é mais cortante do que espada de dois gumes, que penetra, faz divisão da alma e do espírito, e traz à luz os pensamentos do homem. E muitas vezes a gente não sabe interagir com isso. Você está lendo a Bíblia e ela traz à luz algumas verdades, e às vezes essas verdades não são tão bonitas. Quem já foi desnudado diante da Bíblia aqui? Diga amém. Quem aqui já foi criticado pela Bíblia? Dê um glória a Deus. Quem aqui já foi ferido pelas Escrituras? Fala, aleluia. Mas isso é bom, é bom ser ferido. É bom que a nossa consciência seja ferida, porque são feridas que causam vida e não morte. Feridas que produzem resultados eternos, são feridas que vão mostrar para você o quanto você está reinando em vida com as suas atitudes, ou você está perdendo tudo que te foi dado gratuitamente. Porque a Bíblia, quando você a lê, que é a sua constituição, ela vai gerar o que em você? Transformação. Olha o que está escrito em Romanos capítulo 12, versículo 2. Transformação. Não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Quando você se expõe à Bíblia, você está diante de um agente transformador. A Bíblia pega, como já disse, uma prostituta, faz dela mãe de família. Pega um bandido, faz ele um pai de família. Pega um homem totalmente torto e o endireita, fazendo um cidadão, uma influência na sociedade. A palavra de Deus, ela transforma o homem. Então, de duas coisas, se você está por muitos anos na igreja, e se você está por muitos anos servindo a Jesus e não tem a sua transformação, suas atitudes são de menino, suas atitudes são de não crentes, as suas atitudes não revelam a sua identidade de filho de Deus, nem
a convicção da herança que você tem, muito mais revelam a sua escravidão pelo pecado. Escute bem, duas coisas estão acontecendo. Primeiro, ou você não está se expondo à Bíblia, porque a Bíblia é. O seu fracasso não vai diminuir o poder da Bíblia. A Bíblia é viva. Se você está morto, a culpa não é da Bíblia. A culpa é sua falta de interação com a Bíblia. É a sua falta de interação com a verdade da Bíblia. Ou seja, as suas atitudes não estão gerando interação com a obra consumada. Eu acho muito interessante algumas pessoas olharem para alguns versículos bíblicos e falarem, mas a Bíblia não funcionou para mim. Não, a Bíblia não funcionou porque você não correspondeu a ela. As suas atitudes não estiveram à altura do que a Bíblia diz que Deus é, e o que Ele faz, o que Ele pode. Porque a tua experiência de fracasso não vai trazer fracasso para a Bíblia. A tua experiência de derrota não vai tirar o valor das Escrituras. Então, de duas uma, você não está se relacionando direito com a Bíblia, ou a segunda, você não está se quebrantando pelas Escrituras. Você sempre vai ter que ter uma interação, atitudes. Se a Bíblia ela é uma espada que penetra, faz a divisão da alma e do espírito, como que eu e você vamos não reagir ao que ela está propondo? Deixa eu te falar uma coisa, preste bem atenção. A Bíblia diz que não existe impossíveis para Deus segundo as suas promessas. Diga comigo, não há impossíveis. Mais uma vez diga, não há impossíveis para Deus, segundo as suas promessas. Às vezes nós confundimos a dificuldade de você mudar um hábito, a dificuldade de você mudar um comportamento errado com a impossibilidade. Não, impossibilidade é um verbo e a dificuldade é outro verbo. A palavra de Deus é viva, a palavra de Deus é eficaz. Se eu interagir com a Bíblia, eu vou receber vida, e se eu interagir com a Bíblia, será eficaz para me transformar em um novo homem. A transformação, ela vai fazer com que as minhas atitudes cooperem, as minhas atitudes interajam com toda a obra consumada da cruz, interajam com tudo aquilo que Deus fez por mim, por intermédio de Cristo Jesus. Mas eu preciso dessa interação por intermédio de atitudes. E nós vamos, por um mês inteiro, estudar isso. Atitudes internas, atitudes externas, atitudes com o céu, atitudes com o próximo, atitudes sociais, atitudes, que vão corresponder com essa obra consumada. E o fato é que essa perfeita e agradável vontade de Deus, ela só é experimentada na transformação. Se eu não me permitir ser transformado, eu não vou experimentar. Está aqui, é condicional. Eu já conversei com bastante desviados. Deus tem me dado essa graça de trazer muitos desviados para a igreja. E quase todo desviado tem um versículo que justifica o seu fracasso. Se você já conversou com um desviado, é assim. Ele vai usar aquele versículo bíblico e vai usar um mau testemunho de alguém. E fala assim, querido, deixa eu te falar uma coisa. A falta da sua experiência não está na vontade de Deus, porque Deus quer que você experimente. A falta de experiência com Deus reside num só lugar. As suas atitudes estão impedindo a bênção de Deus. As suas atitudes estão impedindo que o que lhe foi dado gratuitamente não lhe alcance. Se você não for transformado, você não vai experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Quantos querem crescer? Diga amém. Crescer dói. Tem pessoas que não querem crescer nunca. E aí eles querem ter, com as mesmas atitudes, uma colheita diferente. Não. Se você tem as mesmas atitudes, você vai sempre ter a mesma colheita. Se você quer ter uma colheita diferente, você tem que ter uma plantação diferente. Atitudes que vão trazer a sua identidade à luz. Atitudes que vão cooperar com a obra consumada da cruz. Sem ela você não consegue. Então a gente percebe
né? Que Tiago nos ensina uma coisa muito interessante, Tiago 1, 22, 23. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que se contempla num espelho e vê apenas o seu rosto natural. O que produz a transformação é o conhecimento prático. Por isso, essa série chama Atitudes. Olha para o seu irmão e diga assim: o conhecimento gera um fundamento, o fundamento correto gera atitudes corretas, as quais produzirão transformação e farão com que você reine em vida. Ponto final, é simples. Simples, 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 assim. Né? Nós temos que parar para pensar sobre isso. Parar. A transformação, ela vai gerando em nós cada dia mais experiência com essa vontade boa, perfeita e agradável. Filipenses capítulo 4, 11 a 13 diz assim: digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação, tanto sei estar humilhado como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. A questão é que a gente sempre, quando cita esse texto, só vai para o versículo 13. Tudo posso naquele que me fortalece, tudo posso naquele que me fortalece, tudo posso naquele que me fortalece. Agora, a gente se esquece o porquê Paulo exclamou dizendo, tudo posso naquele que me fortalece. O segredo é simples, ele aprendeu atitudes práticas, ele aprendeu a reinar em vida. As situações mudavam e ele continuava reinando em vida. Na fome ele reinava em vida, na fartura ele reinava em vida, na desonra ele reinava em vida, na honra ele reinava em vida, e em qualquer circunstância ele reinava em vida, porque nada poderia afetar a sua identidade de filho de Deus, nada poderia diminuir o valor da obra consumada na cruz do Calvário, nada poderia abalar a sua convicção de que em Cristo ele poderia de fato todas as coisas, mas o segredo estava no aprendizado prático, naquele que é transformado em ações, naquela atitude que interage com a graça, naquela atitude que interage com a nova aliança, naquela atitude que está fundamentada na obra cristocêntrica. Será que alguém pode dar um glória a Deus a essa verdade aqui? Aleluia! E essas experiências geram o que em nós? Maturidade. Quanto mais eu vou sendo experimentado na palavra, quanto mais essa experiência produz em mim o entendimento da obra consumada, produz em mim a identidade de filho de Deus, produz em mim a atitude correta para eu reinar em vida, tanto mais maduro eu me tornarei. Porque maturidade não alcança-se num gesto, maturidade é um processo de aprendizado e prática, muitas vezes de erros e acertos. O fato é que muitas vezes nós não estamos on track, não estamos firmados naquilo para o qual nós fomos conquistados por Cristo. Por isso que parece que a maturidade está cada vez mais distante de nós. Mas o fato é que a experiência gera maturidade. 2 Timóteo capítulo 3, de 14 em diante, diz assim: tu, porém, permanece naquilo que aprendestes. Olha o que Paulo está dizendo assim: permanece. Aprendeu? Permanece naquilo que foi inteirado, sabendo que o que aprendestes e que desde a infância, sabes o que? As sagradas letras, que pode tornar-te o quê? Sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Olha o conselho que Paulo está dizendo aqui: ei, Timóteo, desde a sua infância, você tem sido exposto a uma verdade. Desde a infância, um fundamento está sendo estabelecido dentro de você. Permaneça. Não a só aprendeu, o verbo mudou, mas agora permaneça. Porque essa verdade, onde você permanece nela, onde as circunstâncias não te abalam, onde a crítica humana não te abala, onde nada e ninguém te move deste fundamento, torna-te sábio. Sábio, sábio. E Paulo novamente diz: toda a escritura é inspirada por Deus e útil para quê? Para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça,
a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Todo homem exposto à verdade, todo homem que se apropria da verdade, todo homem que reina em vida fundamentado na obra consumada, entendendo a sua identidade, entendendo a sua herança, todas as suas ações farão dele um homem perfeito e perfeitamente habilitado para quê? Ter atitudes corretas, ter boas obras corretas, ter atitudes que transformam o mundo ao seu redor, que transformam a sua família, que transformam as suas amizades, que transformam o seu ambiente de trabalho. Homens da graça, homens do céu, homens geradores de vida, por intermédio das suas atitudes. O texto continua dizendo, 1 Coríntios capítulo 13, versículo 11. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti. O verbo agora mudou. Não é mais aprender, não é mais permanecer, mas é desistir. Cara, tem que chegar uma hora que para você reinar em vida, você tem que desistir das coisas de criança. Não dá mais para ficar soltando pipa todo dia. Não dá mais para ficar andando e caindo em rolimã todo dia. Não dá mais para ficar brincando de videogame todo dia. Acho que é mais atualizado esse exemplo. É mais bem contextualizado. Não dá. Em algum momento da sua história, você vai ter que desistir das coisas de menino. E aqui ele está trazendo em várias esferas como o menino funciona. O menino, ele sente, primeira coisa de menino, estou sentindo. Esse negócio do sentimento é uma coisa que me aperta. Porque o cara olha para você, estou sentindo que você é um mau caráter. Ele fala assim, problema teu, criatura escorosa, horrorosa. Problema teu que você está sentindo, eu sei quem eu sou, sei da minha identidade. As pessoas, meninos sentem, mas nunca se fundamentam. Homem não sente, homem sabe. E a partir do seu saber ele sente. Homem sabe o que é certo, homem sabe o que é a verdade, homem sabe o fundamento da fé, homem sabe a obra consumada, homem sabe. E aqui não é uma questão de gênero, é de ser humano. Cara, se você fica no mundo das emoções, ai, eu senti hoje que parece que Deus não existe. Um dia um cara chegou assim e falou assim, pastor, será que Deus pode provar para mim que Ele existe? Eu falei assim, ó minha criatura, eu vou contar uma piada para você. Ela falou assim, qual a piada? Eu falei assim, teve um diácono que foi pregar na igreja, e disse que ele havia descoberto o porquê que Davi era um homem segundo o coração de Deus. E ele estudando muito, como diácono, ele foi descobrir que o primeiro era Jesus, e o segundo era Davi. E você, em qual posição está? Não funcionou a piada. Vocês estão cansados. Aí explicando aquela piada, eu falei, deixa eu falar uma coisa para você. Deus nunca vai provar a existência, porque Deus não existe. Ela falou assim, como assim? Deus não existe? Eu falei, Deus não existe. Tudo que é existência é criado, Deus é. Se Deus é, Ele não tem que provar a existência para ninguém, muito mais para você, uma criatura que está perdida nas suas emoções. Deus não vai responder emoção, Deus responde fé. Deus não responde emoções, Deus responde fé. Sabe o que as suas emoções precisam? De um diazepam, de um psiquiatra. Tem gente que não tem, porque a palavra de Deus já não tem tanto efeito que só o remédio tranquiliza as emoções do cara. Então, deixando as brincadeiras de lá, mas falando a verdade, cara, você não pode se relacionar com Deus emocionalmente. As minhas emoções têm que se relacionar com Deus, não quem eu sou. Quem eu sou está fundamentado na obra consumada. Acho que você entende a diferença aqui ou não? Não, acho que não entendeu.
Porque você acha que você é os seus sentimentos. O coração do homem é enganoso, criatura, acredita nisso. Se você é o que os seus sentimentos falam que você está lascado. Vai ser queimado num fogo ardente, vai ser frito numa banha quente. Emoções mudam a cada 1 minuto. Emoções, você acorda bem, dorme mal, acorda mal, dorme bem. É uma confusão que até eu perdi o negócio aqui. Eu não sou o que as minhas emoções dizem, eu sou quem eu sou em Cristo. Eu não tenho o que as minhas emoções dizem, eu tenho o que Cristo diz que eu tenho. Eu não posso o que as minhas emoções dizem, eu posso o que disse Jesus que eu posso, e ponto final, aleluia. As minhas emoções se interagem com isso. Quando as minhas emoções ficam assim, falam, olha o que está escrito. Quando as minhas emoções, lembra o que Davi disse? Ó minha alma, vá ao seu descanso. Aonde está o descanso da alma? Ei, onde está o descanso da alma? Na obra consumada, na aliança eterna, na fidelidade daquele que não tem sombra de variação. Alguém pode dar um glória a Deus aqui? Aleluia! Aleluia! Glória a Deus! Quem está comigo, dê um glória a Deus aí. E é fato que a esse respeito temos muitas coisas para dizer, como diz o autor Hebreus, e de explicar. Mas vos tornaste o quê? Tardios em ouvir. Porque com efeito, quando deveis ser mestres, atentando ao tempo decorrido, tendes novamente, de novo, outra vez, e aí, necessidade de ensinar novamente que Jesus não é Genésio. Ensinar novamente de quem você é em Cristo, que você tem em Cristo, que você pode em Cristo. E colocando de novo os elementos normais, básicos, fundamentais do cristianismo. Por causa disso, vocês se tornaram necessitados de leite e não de alimento sólido. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente. Inexperiente onde? Na palavra da justiça. Porque é criança. Porque é criança. Hebreus, capítulo 5, versículo 11 a 13. Criança. Então vamos parar para pensar sobre isso. Segundo Efésios, capítulo 4, versículo 13 a 14. Enquanto o menino é inconstante, o homem de Deus é constante. Olha o que é o menino, segundo Efésios 4. Estou terminando aqui. Ora, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, à medida da estatura e da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos agitados de um lado para o outro, levados ao redor por todo vento e doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que nos induzem ao erro. O menino é inconstante, o menino é emocional, o menino se fundamenta no que ele está sentindo. Mas o maduro não, o maduro sabe quem ele é em Cristo. O maduro sabe o que ele tem em Cristo. O maduro sabe o que ele pode em Cristo. E isso não está fundamentado na sua própria justiça. Ele entende a obra consumada. Ele entende o que João 19,30 diz. Está consumado. Ele sabe o que está por trás dessa sentença. Ele sabe o poder do sangue derramado. Ele sabe o poder do nome de Jesus. Ele sabe o que significa a nova aliança eterna. Ele entende, ele não é menino, ele é entendido, ele não é sentimental. Ele é sábio em Deus. Esse é o maduro. Por quê? Porque ele se fundamenta na verdade de Deus. E a verdade de Deus, 2 Timóteo 3,17 diz: toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino. Então ele é ensinado pela palavra, para a repreensão. Então ele é corrigido para a palavra. Ele é corrigido pela verdade, para a educação. Então ele é educado para a justiça. Porque ele sabe que ele, como homem de Deus, ele é perfeitamente habilitado por Deus para toda boa obra. Reinando em vida. Diga comigo, reinar em vida. Mais forte, diga, reinar em vida. Por meio de atitudes que glorificam a obra consumada. Reinar em vida. Que revelam a minha identidade em Cristo Jesus. Aleluia. Vamos para a última parte lá.
aquele slide, e eu quero terminar mostrando para você aqui, o último slide, como que nós devemos ser em Cristo Jesus. Como um homem de Deus, que vai reinar em vida, eu sou um conhecedor da aliança, eu sou um conhecedor da obra consumada, eu sou um conhecedor de quem eu sou, do que eu tenho e do que eu posso em Cristo Jesus. A ignorância não faz parte mais da minha vida, porque eu não sou mais menino. Eu sou transformado. Eu não estou numa religião, eu vivo uma realidade de vida. Eu sou nova criatura. As coisas velhas passaram, tudo se fez novo. Aleluia! Eu não sou mais um crente sem transformação. É verdade que eu mentia, mas hoje não minto mais. É verdade que roubava, hoje não roubo mais. É verdade que fazia coisas erradas, mas hoje não faço mais. Por quê? Porque eu sou uma nova criatura. Novo homem sou, as coisas velhas passaram, tudo se fez novo. Aleluia! Eu era menino. É verdade, mas agora eu sou maduro. Eu sou um ruios, um filho maduro. Para reinar em vida. Por quê? Eu quero ler um último texto aqui. Gálatas capítulo 4, versículo de 1 a 7. Eu quero que você medite tudo que eu preguei, mas principalmente nesse último texto. Digo, pois, que durante o tempo em que o herdeiro é menor, em nada difere de escravo, posto que ainda seja senhor de tudo. Mas está sob tutores e curadores, até o tempo pré-determinado pelo Pai. Assim também nós, quando éramos menores, estávamos servilmente sujeitos aos rudimentos do mundo. Vindo, porém, à plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sobre a lei, para resgatar os que estavam sobre a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. E porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito de seu Filho, que clama, Abba, Pai. De sorte que já não somos mais escravos, porém filhos, e sendo filhos, também herdeiros de Deus. Olha para mim aqui. Tem muitos que estão dizendo assim, eu não estou conseguindo reinar em vida. As coisas estão acontecendo na minha vida. Escute, tem coisas que só estão esperando você amadurecer. Mesmo sendo herdeiro, mas se você tem comportamento de menino, você não difere do escravo. As suas atitudes de menino precisam morrer hoje. As suas atitudes infantis precisam morrer hoje. Você precisa sair daqui deste culto, no mínimo, com um desejo enorme de querer ser gente grande, de querer ser adulto espiritualmente, adulto emocionalmente, adulto missionalmente, porque você não foi chamado para ser religioso, você foi chamado como sacerdote, sacerdote para reinar em vida, reinar em vida, reinar em vida. Nós vamos ter um momento de ceia, nós estamos introduzindo a ceia nos cultos da noite também. A igreja, graças a Deus, está crescendo em números, crescendo em graça, crescendo no favor do Senhor. E você que é batizado nas águas, participe conosco dessa ceia. Pastor, posso ou não posso tomar ceia? Deixa eu dar algumas explicações básicas aqui. A ceia não é da Betel, a ceia é do Senhor Jesus. 1 Coríntios capítulo 11 diz que aquele que come indignamente trará para si própria condenação. O que é comer indignamente? Vamos supor que você pecou essa semana. Sei lá, dá o nome do seu pecado aí. Eu te faço uma pergunta. Você quer continuar cometendo esse mesmo pecado? Deliberadamente você vai continuar nesse pecado? Porque você escolheu andar nesse pecado e você vai reinar, ou melhor, vai deixar esse pecado reinar sobre sua vida. Então eu aconselho você, não tome, porque é um pedacinho de pão que não vai encher tua barriga, é um pouquinho de suco que não vai te saciar de nada, porque nós acreditamos que a ceia é só um memorial, ela não tem a transubstanciação que algumas denominações acreditam.
Mas se você pecou, e por alguma razão, você descobriu que foi uma falha, um erro, tu tibiou, oh meu Deus, não deveria ter feito, e não quero mais fazer, peça perdão ao Senhor. Fala, Deus, eu estou arrependido, eu não quero andar em pecado, porque eu quero reinar em vida. Não tomar ceia não significa muita coisa, como tomar ceia também não significa muita coisa, desde que você entenda de fato a obra consumada na cruz. Pastor, não sou batizado ainda. Por que não? Por qual razão? Nós temos muitas pessoas que estão se convertendo agora, estão ajeitando a sua vida, colocando em ordem a sua vida, por isso que não são batizadas ainda, né? Porque a gente não quer que a pessoa entre aqui um pecador seco e saia daqui um pecador molhado. Não é a nossa intenção. Isso quer que as pessoas sejam transformadas. Então a gente prepara a pessoa, né, onde ela vai dar um bom testemunho de que está colocando a vida em ordem, o Evangelho está transformando ela. Se você ainda não se batizou nessa condição, não tome ceia não se sinta excluído, espere você acertar tudo, e depois você vai tomar a ceia conosco, amém? Então são alguns avisos, mas você é dono da sua consciência, ninguém vai te proibir, ninguém vai te coagir, ninguém vai te recriminar. Eu gostaria que você ficasse em pé no seu lugar. E eu creio que a ceia tem tudo que ver com o que nós pregamos hoje. Reinar em vida por meio de atitudes que interagem com a graça, interagem com a obra consumada da cruz. Amém? Então, a ceia está aqui, você pode sair do seu lugar, pegue o cálice e espere até que todos sejam servidos, em nome de Jesus.